Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. E trago orientações para que você encontre os seus ancestrais, monte a sua árvore genealógica e também o seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. Se você não sabe o que é isso, saiba que milhões de brasileiros têm direito à cidadania portuguesa, desde que encontrem em sua árvore genealógica um judeu perseguido pela Inquisição portuguesa ou pelo Estado português. E para te auxiliar nesse processo, eu escrevi 2 e-books. Um e-book com as 21 fontes mais poderosas, mais eficazes que eu uso para encontrar os meus antepassados, e o segundo e-book com todo o passo a passo para você fazer o seu processo de cidadania portuguesa sozinho e economizar muito dinheiro. Acredita em mim, é possível fazer esse processo sozinho e economizar muito dinheiro com genealogistas. E também, se você interessar, há 2 cursos aqui embaixo, um curso sobre o Family Search, que é a maior plataforma de genealogia do mundo, e outro curso sobre genealogia, um curso completo de genealogia. Eu trabalhei durante meses nele, que vai auxiliá-los muito na sua pesquisa genealógica, eu tenho certeza absoluta. Gente, eu gostaria de falar para vocês hoje um pouco sobre esse processo de cidadania portuguesa. Na verdade, eu converso com as pessoas todos os dias sobre isso. Como vocês sabem, eu sou um tremendo viciado em genealogia, eu adoro falar sobre isso. E muitas pessoas enviam e-mails para mim, conversam comigo. Se você quiser enviar um e-mail para mim, para eu tentar te ajudar de alguma maneira, o meu e-mail é genealogiaparainiciantespro@gmail.com. E eu selecionei algumas dúvidas aqui frequentes dos meus alunos e das pessoas que me procuram, e eu gostaria de passar para vocês. Então, uma informação extremamente importante sobre esse processo de cidadania portuguesa, mais especificamente sobre o preenchimento do formulário online lá na CIL, Comunidade Israelita de Lisboa. Aliás, o preenchimento dos 2 formulários lá da CIL, tanto aquele formulário físico que você preenche, imprime, assina e anexa no seu processo, como o formulário online. Se você não sabe preenchê-los, eu gravei um vídeo te ensinando a preencher esses 2 formulários da CIL e o formulário da Conservatória. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, gente, muita atenção, mas muita atenção mesmo quando você for preencher esses formulários. Você não pode cometer erros, principalmente nos nomes, no seu nome e no nome dos seus pais, e também nos números de documentos, no caso no número do seu passaporte. Porque se você errar uma letra do seu nome ou do nome dos seus pais, ou um número do seu passaporte ou de algum outro documento seu, você vai ter que pagar um valor, e um valor bem salgado, para a CIL fazer essa correção, para que a CIL emita outro certificado com os dados corrigidos. Esse valor está em torno de 250 euros. Então, muito cuidado na hora do preenchimento. Preencha com a cabeça fresca, relaxados, descansados, para que vocês não venham a cometer erros, ok? Gente, outra dúvida também das pessoas, quanto à transmissão dessa nacionalidade para os familiares, no caso para os filhos e para os netos. Você não pode transferir essa cidadania portuguesa para filhos maiores de idade, certo? Teria que ser para filhos menores de idade e para os filhos futuros. Então, se você tem filhos maiores de idade, eles vão ter que entrar com processos individuais. A boa notícia é que eles podem usar o seu processo lá na CIL para fazer o processo deles. Em que consiste isso? Eles não vão precisar fazer um estudo genealógico. Quando eles estiverem preenchendo lá o formulário online, lá na CIL, eles vão colocar o número do seu processo. Você que é pai ou que é mãe desse filho ou dessa filha. Então ele vai, com isso, pagar, ao invés de 500 euros, apenas 250 euros. Filhos menores de idade, você vai poder transferir a cidadania para eles junto ao consulado, se na data dessa transferência seus filhos forem menores de idade, tá bom? Filhos futuros já herdam a sua cidadania automaticamente. Então, se você é jovem, se você pretende ter filhos,
deixe para tê-los depois que vocês forem cidadãos portugueses, tá bom, gente? Porque aí eles já vão ter todo o direito à cidadania, já nascem portugueses, ok? Então isso é bem importante. E para os netos, obviamente, esses filhos vão passar essa condição para os seus netos, para os filhos deles, na verdade, nesses mesmos moldes. Então, eu não sou especialista em direito português, na lei portuguesa, muito pelo contrário, eu não entendo quase nada. E o que eu estou passando para vocês aqui são consultas que eu faço a escritórios de advocacia que trabalham com a imigração portuguesa, com a nacionalidade portuguesa. Existem vários desses escritórios aí na internet e geralmente o atendimento é muito bom. Então, se você tiver alguma dúvida jurídica quanto à nacionalidade portuguesa, você pode consultá-los, tá bom? Eles respondem rapidamente. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo agora em dezembro de 21 e alguma coisa pode ter mudado se você estiver assistindo no futuro, algum procedimento, alguma coisa na lei pode ter mudado. Então é sempre bom fazer uma consulta a um desses escritórios de advocacia especialistas em imigração portuguesa na internet. Gente, algumas outras dúvidas aqui que o pessoal me pergunta bastante, né? O pessoal traz muito para mim. Os prazos, né? É um processo demorado lá na CIO, é um processo que dura aproximadamente 7 meses. Você envia os seus dados para lá, o seu processo para lá. Então, cerca de 2 meses a CIO vai fazer uma pré-análise, vai enviar um e-mail para você com essa pré-análise, atestando que os documentos estão ok, que você está apto a concorrer ao certificado. Então, 5 meses depois, aproximadamente, se tiver tudo ok, esse seu processo vai passar por uma segunda comissão de análise lá, e se tiver tudo ok, eles vão emitir o certificado, vão enviar o certificado de descendente de judeu sefardita para o seu e-mail. Então, atualmente, em dezembro de 2021, esse processo está levando aí cerca de 7 meses, tá bom? É um pouquinho demorado. E lá na conservatória, um pouco mais de 2 anos. Esses são os prazos atualmente. Essa questão de usar o processo de um parente para fazer o seu processo e obter desconto lá na CIO, obter esses 50% de desconto. Você pode usar o processo de algum parente desde que vocês tenham até o mesmo bisavô em comum na árvore genealógica. Por exemplo, eu tenho um primo, o Getúlio, nós temos aí o mesmo bisavô em comum. Os nossos pais são primos e nós temos o mesmo bisavô em comum. Então ele pode usar o meu processo caso ele queira, tá bom? As fontes, as pessoas às vezes veem aquelas fontes antigas, às vezes com a letra muito difícil de interpretar lá no Family Search e acham que aquelas fontes não servem para o processo de cidadania portuguesa. Então procuram os cartórios, gastam muito tempo e dinheiro com os cartórios. E aquelas fontes do Family Search são fontes primárias, aqueles documentos que estão lá são fontes primárias e a CIO adora que vocês usem esse tipo de fonte, tá bom? Outra dúvida interessante aqui é com relação ao batismo. Tenham muito cuidado com o batismo das crianças. A CIO passou a digamos assim, não aceitar somente o batismo. Por quê? Porque ela só tem o primeiro nome da criança. Então, muitas vezes você vai encontrar lá o batismo de José, filho de João e Maria. Então, a CIO pede um outro documento, geralmente uma certidão de casamento, que tenha mais detalhes sobre o nome dessa criança e o nome dos seus pais. Uma comprovação mais forte de que realmente aquele é o ancestral da sua árvore genealógica. Gente, a árvore genealógica, por falar nela, tem que ser no padrão da CIO, rigorosamente no padrão da CIO, não inventem, façam do jeito que está lá, né? Essa árvore genealógica, esse modelo de árvore genealógica está lá no site da Comunidade Israelita de Lisboa, e aquele modelo em forma de tabela lá, de grade, que vocês vão ter que usar, tá certo? Outro detalhe importante, todos os ancestrais vão ter que ter alguma data. Antes a CIO aceitava que você deixasse algum ancestral sem datas ou sem locais. Hoje não, ela pede alguma data, nem que seja um ano aproximado de nascimento ou de óbito, e nem que seja o país
para identificar o local de nascimento ou de óbito daquele ancestral. Então preste muita atenção nessas datas da árvore genealógica. Outra dúvida assim que as pessoas trazem para mim constantemente: sobrenomes judeus. Gente, isso não existe. As pessoas acham, eu sou da família fulano de tal, lá de Minas Gerais, e é uma família de judeus sefarditas. Não é bem assim. Dificilmente você vai encontrar uma família que identifique, que nós possamos identificá-lo como descendente de um judeu sefardita. Às vezes as pessoas acham que por ter o mesmo nome de um personagem histórico ou de um judeu sefardita, elas são descendentes dele ou são parentes dele. Não é bem assim. Não é porque você tem um sobrenome Cabral que você vai ser descendente do Pedro Álvares Cabral, por exemplo. Então só o desenvolvimento da sua árvore genealógica é que vai confirmar isso ou não. Tá certo? Então, esqueçam essa questão de sobrenomes. Alguns indícios, né? Como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, né? Se você, por exemplo, tem sobrenome Dantas aqui do Nordeste, há uma grande chance de você ser descendente do Junca Montezinho. Se você tem um sobrenome Bicudo aí em São Paulo, há uma grande chance de você ser descendente do Antônio Bicudo Carneiro. E apenas indícios e não certezas. Então, gente, outro detalhe importante aí, a quantidade de judeus sefarditas sendo certificados pela comunidade israelita de Lisboa e do Porto também. Então são muitos. Não, as pessoas acham às vezes que há um número limitado, um grupo de judeus sendo certificados. E só eles são certificados, mas não. Há muitos judeus sendo certificados praticamente todos os dias. Vão surgindo judeus novos aí. Constantemente eu me deparo com nomes de judeus sefarditas que eu nunca vi, nunca ouvi falar e que eu estou vendo aí que eles foram certificados. Inclusive judeus que foram para outros países do mundo e até aqui da América Latina, tá bom? Então existe uma gama enorme de judeus aí e essa é uma lista viva. Constantemente aí, diariamente praticamente, vão surgindo nomes novos de judeus certificados. Outra informação importante que confunde muito as pessoas. As pessoas acham que qualquer judeu que achar na árvore genealógica vai servir para a sua certificação. Não é bem assim. Esse judeu ele tem que ter sofrido alguma perseguição pelo Estado português. Isso se deu antes da Inquisição ou durante a Inquisição, que começou em 1535, salvo engano, e foi até 1820, por aí. Então o judeu tem que ter sofrido alguma perseguição, alguma punição pela Inquisição portuguesa nesse período, tá bom? Então não é qualquer judeu que vai te dar essa chance de concorrer à cidadania portuguesa. E por fim eu queria falar para vocês que não é, a lei deixa bem claro que a CIL pode negar, na verdade a conservatória pode negar esse seu pedido de nacionalidade, embora seja muito difícil. Se você tiver algum problema com documentação, você não conseguir apresentar um documento que eles queiram, se você tiver alguma, digamos assim, antecedentes criminais, se você já passou por uma delegacia ou se envolveu em alguma confusão em outro país onde tenha residido, então esses casos assim podem fazer com que o Ministério da Justiça português, a conservatória, não te atribua a nacionalidade portuguesa, tá bom, gente? Se você tem alguma dúvida sobre esse processo, que não seja uma dúvida jurídica, deixa aqui embaixo a sua dúvida, a sua questão, a sua sugestão para algum outro próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aí no canal também, porque com isso o YouTube vai levar os nossos vídeos a muito mais pessoas e nós vamos conseguir fazer com que muitos ancestrais tenham suas memórias resgatadas. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.